Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos. Nós estamos dando início à aula 3 da semana 27. E em nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar com as atividades de língua portuguesa que estão nas páginas 3 e 4 do livro Aprender Sempre, volume 2. Então, vamos lá, pegue o seu livro Aprender Sempre. Procure a página 3, que é pela página 3 que nós daremos início, e vamos colocar a data de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Você pode registrar 22/9/2021. Lembrando que 22 é o dia do mês, 9 é o mês de setembro, e 2021 é o ano em que nós estamos, isso mesmo. Se você está realizando essa atividade em uma outra data, não tem problema. Lembre-se de confirmar a data em que você está fazendo a sua atividade com alguém aí de sua casa, para que você possa marcá-la em seu livro, tudo bem? E para nossa hora da leitura de hoje, eu trouxe um poema. O título desse poema é Pontinho de Vista, do autor Pedro Bandeira. E quem quiser poderá fazer a leitura comigo. Pontinho de Vista, Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão! E você concorda com esse poema? Às vezes você se acha bem pequenininho quando tem que levantar a cabecinha para falar com um adulto. Mas e a formiguinha que te observa lá do chão? O que você acha que ela falaria? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura de hoje, porque agora é hora de irmos para as nossas atividades. Língua portuguesa, páginas 13 e 4. Bem, em nossa última aula de língua portuguesa, nós começamos a falar sobre as mensagens e os textos de comunicação. Vocês se lembram o que nós vimos na última aula de língua portuguesa? Por que é que nós escrevemos mensagens? Quem aí de casa se lembra? Bem, nós escrevemos mensagens para nos comunicarmos com as outras pessoas. E nós vimos também uma mensagem que foi escrita pela Narizinho para Vovó Benta. E eu mostrei alguns exemplos de textos de comunicação, como a carta, o bilhete, o aviso e o e-mail. E hoje nós vamos continuar falando sobre textos de comunicação. Então, vamos começar. Aula 2, reconhecendo textos. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas vão ler alguns textos, observar como são escritos e o que eles comunicam. Atividade número 1. Acompanhe com seus colegas a leitura feita pela professora. Então, vamos lá, nós temos aqui o texto número 1, o texto número 2, o texto número 3 e o texto número 4. Neste primeiro momento, eu estarei fazendo a leitura de cada um desses textos e vocês poderão fazer a leitura comigo ou apenas me acompanhar. E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses textos, combinado? Então, vamos lá, vou começar a leitura pelo texto número 1. Janaína, deixei seus materiais no armário da sala 3. Muito obrigada por me emprestá-los. Beijos, Camila. E aí, vamos dar uma paradinha aqui. Quem vai receber esse texto? A Janaína ou a Camila? A Janaína, isso mesmo. E quem escreveu esse texto? A Camila, muito bem. Vocês sabem me dizer aí de casa qual é o nome deste gênero textual?
Quem já escreveu um texto semelhante a esse sabe me dizer que gênero textual é esse que nós acabamos de ler? Bem, se você aí de casa respondeu bilhete, parabéns, você acertou. O texto 1 que nós acabamos de ler é um bilhete. Um bilhete escrito pela Camila. E esse bilhete ela escreveu para a Janaína. E o que a Camila quis comunicar através desse bilhete? Bem, ela comunicou aqui duas mensagens. A primeira, ela deixou escrito onde ela deixou o material da Janaína. Deixei seus materiais no armário da sala 3. Em seguida, tem uma mensagem de agradecimento. Muito obrigada por me emprestá-los. Tem também aqui uma saudação carinhosa. Beijos, Camila. Agora que nós já fizemos a leitura do texto 1 e já conversamos um pouquinho, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do texto 2. Vamos lá. São Paulo, 12 de maio de 2021. Senhor diretor José, nós, estudantes do segundo ano, estamos muito felizes e animados com o passeio que teremos na próxima semana. Por isso, escrevemos para agradecer a sua colaboração, por nos ajudar na organização desse momento tão especial. Fique tranquilo, que iremos respeitar os combinados e aproveitar muito esta oportunidade. Abraços, estudantes do segundo ano da Escola Branco Brasil. Bem, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: quem aí de casa sabe me dizer qual é o gênero textual desse texto 2 que nós acabamos de ler? Que gênero textual é esse? Já descobriram? Se vocês responderam que é uma carta, vocês acertaram. O texto 2 é uma carta. Agora me respondam. Uma carta escrita por quem? Quem escreveu essa carta que nós acabamos de ler? Os estudantes do segundo ano da Escola Branco Brasil, isso mesmo. E para quem os estudantes do segundo ano escreveram essa carta? Quem irá receber a carta feita pelos estudantes do segundo ano? O diretor, José. Muito bem. E o que os estudantes queriam comunicar através dessa carta? Primeiramente, eles queriam agradecer a ajuda do diretor a organizar esse passeio que eles farão na próxima semana. E além de ser uma carta de agradecimento, eles também se comprometem a respeitar os combinados e aproveitar muito esta oportunidade dada aí pelo diretor José. Vocês perceberam como eles começaram essa carta? São Paulo, 12 de maio de 2021. Eles começaram colocando o local, a cidade onde eles estavam e também a data em que a carta foi escrita. Então, agora eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura do texto número 3. Vamos lá. De mariana@internetlivre.com para julia@internetlivre.com. Assunto: orientações para matrícula. Olá, Júlia. Segue em anexo as informações necessárias para sua matrícula. Peço que tenha atenção aos documentos necessários e que nos envie todos com urgência. Aguardo confirmação de recebimento. at.t, Mariana. E aí? Que gênero textual é esse que nós acabamos de ler? Você já viu algum texto semelhante a esse? Sim? Bem, se você já viu algum texto semelhante a esse, é provável que você tenha me respondido aí de casa
que o texto 3 é um e-mail. E se você falou isso, você acertou. Nós temos aqui de Mariana, quem enviou o e-mail, aqui é o endereço eletrônico dela, mariana@internetlivre.com, para, que é quem vai receber esse e-mail, julia@internetlivre.com, esse é o endereço eletrônico da Júlia. E também tem aqui o assunto desse e-mail, orientações para a matrícula. Aqui a Mariana explica o que é necessário para que a Júlia faça a matrícula, de repente, em algum curso. Ela pede que seja enviado tudo com urgência. E logo abaixo nós temos AT.TE. Isso é a abreviação da palavra atenciosamente. Então, isso aqui que vocês estão vendo, o AT.TE, significa atenciosamente Mariana, que é a pessoa que enviou esse e-mail. E agora nós iremos ler o texto número 4. Então, vamos lá, você pode fazer a leitura comigo ou me acompanhar. Senhores clientes, a partir do dia 23/2, não atenderemos mais nesta unidade. Favor dirigir-se ao seguinte endereço: Rua Maria da Glória, número 299. Atenciosamente, a direção. Vocês já leram aí em algum lugar um texto semelhante a esse? Vocês sabem qual é o gênero textual que nós acabamos de ler? Bem, o texto 4 é um aviso. E, de repente, você já leu algo semelhante em uma loja, ou, de repente, em uma clínica médica, clínica de dentista, em algum lugar comercial. E o que está sendo avisado aqui, neste texto que nós lemos, o número 4? Uma mudança de endereço. Bem provavelmente, esse aviso está aí na porta da loja, do comércio que se trata esse texto, avisando aos clientes que eles se mudaram. Então, agora, para entrar em contato com essa loja, com esse comércio, as pessoas precisam ir em um novo endereço. E eles deixaram o endereço aqui, Rua Maria da Glória, 299. A direção significa a direção desse estabelecimento, desse local. Agora que nós já lemos os 4 textos e já conversamos um pouquinho, nós vamos para a página 4. Vamos analisar como foram escritas essas mensagens? Então, agora nós vamos observar novamente cada um desses textos, cada uma dessas mensagens, e falarmos aqui, conversarmos um pouquinho sobre características específicas sobre cada gênero textual que nós lemos na página anterior. Então, vamos lá. Vou colocar aqui novamente o texto 1. Você pode acompanhar aqui pela tela ou ainda pelo seu livro. Janaína, deixei seus materiais no armário da sala 3. Muito obrigada por me emprestá-los. Beijos, Camila. Nós já conversamos um pouquinho, já vimos que esse gênero textual é um bilhete, mas agora eu quero trazer aqui outras informações mais específicas sobre esse gênero textual. Então, o texto número 1 é um bilhete. Traz informações cotidianas, ou seja, informações do nosso dia a dia, mais informais e pontuais. É um texto curto, com assinatura no final. Sua escrita é bastante pessoal e é finalizado normalmente com uma saudação. Dependendo da proximidade entre quem envia e quem recebe o bilhete, as palavras usadas podem ser mais afetivas. Então, o bilhete traz uma mensagem curta. Quem escreveu o bilhete precisa assinar seu nome ao final do bilhete. Geralmente termina com uma saudação, e essa saudação vai depender da proximidade. Por exemplo, aqui indica que a Camila é alguém próxima da Janaína. De repente, elas são amigas, ou elas são primas, ou elas são colegas de trabalho,
Porque a saudação da Camila para a Marina é beijos, indicando que elas são pessoas próximas. Então, essas são aqui algumas características desse gênero textual que nós lemos aqui na mensagem 1, que é o bilhete. Agora, eu vou colocar aqui a mensagem número 2. Vamos lá. São Paulo, 12 de maio de 2021. Senhor diretor José, nós, estudantes do segundo ano, estamos muito felizes e animados com o passeio que teremos na próxima semana. Por isso, escrevemos para agradecer a sua colaboração, por nos ajudar na organização desse momento tão especial. Fique tranquilo, que iremos respeitar os combinados e aproveitar muito essa oportunidade. Abraços, estudantes do segundo ano da Escola Branco Brasil. Então, nós já conversamos, já descobrimos que a mensagem 2 trata-se de uma carta. E agora eu vou colocar aqui informações mais específicas sobre esse gênero textual. Então, a mensagem 2 é uma carta. A carta traz um conteúdo mais elaborado. Vocês perceberam que a mensagem da carta, ela não é tão simples, tão curta e tão informal, por exemplo, como a mensagem de um bilhete. Ela é mais elaborada, com mais detalhes e informações. Pode ser enviado contando uma novidade, um agradecimento, um fato importante, entre outros motivos. O texto é mais longo. No início, coloca-se a cidade de onde se escreve e a data, com saudação e assinatura no final. A carta busca explicar ou apresentar algo de maneira mais detalhada, e dependendo também da intimidade entre o remetente e o destinatário, pode trazer saudações afetuosas. Então, todas essas características nós vimos aqui. Iniciou-se com o local, São Paulo, e a data. Trouxe aqui o destinatário, ou seja, quem irá receber essa carta. Senhor diretor José. Tem aqui a mensagem, trata-se de um agradecimento pelo passeio que eles farão e também de um comprometimento de se comportarem bem, de respeitar os combinados. Tem uma saudação ao final, abraços e finalmente o remetente, que é a pessoa que está enviando essa carta, escrevendo essa carta. Aqui, no caso, o remetente são os estudantes do segundo ano desta escola. Se você precisa de um tempo para fazer aí o registro das informações de cada gênero textual, lembre-se de que basta pausar a nossa videoaula e retornar quando você tiver terminado. Tudo bem? Então, eu vou passar aqui para a mensagem número 3. De Mariana, @internetlivre.com, para Júlia, @internetlivre.com. Assunto: orientações para matrícula. Olá, Júlia. Segue em anexo as informações necessárias para sua matrícula. Peço que tenha atenção aos documentos necessários e que nos envie todos com urgência. Aguardo confirmação de recebimento. Atenciosamente, Mariana. Nós já vimos, então, que o gênero textual da mensagem 3 é o e-mail. E quais são as características de um e-mail? Vamos lá. Traz características semelhantes aos bilhetes e cartas, dependendo da intencionalidade de quem o envia. Tem um endereço eletrônico que garante o envio. Pode ter um conteúdo elaborado, mas também breve. Pode ser formal ou informal, permitindo anexos, imagens, vídeos, arquivos, e geralmente precisa de uma frase que resuma o assunto do e-mail. Alguns e-mails, normalmente os de trabalho, têm uma assinatura padrão, que já é gerada automaticamente quando o e-mail está sendo escrito.
Então, os e-mails, eles podem ser formais ou informais, dependendo para quem você está mandando e sobre qual é a intencionalidade, ou seja, o assunto que está sendo tratado. Então, nós já vimos que tem o endereço eletrônico de quem enviou e também de quem irá receber. E é necessário colocar o assunto, aqui nos traz uma frase que resume. Percebam que a frase que resume esse assunto é orientações para a matrícula. Aqui, a pessoa, a Mariana, né, começa, olá, Júlia, segue em anexo as informações necessárias para sua matrícula. Então, ela não explica aqui nesse texto quais são os documentos necessários e que a Júlia precisa fazer para se matricular. Ela enviou em anexo, é isso que nós vimos aqui. O e-mail permite que nós possamos anexar imagens, vídeos ou arquivos. É provável que essas informações que a Júlia precisa para fazer a matrícula esteja em um arquivo enviado em anexo pela Mariana. A saudação aqui, vocês perceberam que é uma saudação mais formal. Atenciosamente, Mariana. Então, essas são as características principais deste gênero textual, desse texto de comunicação que é o e-mail. E o texto 4, a mensagem 4 que nós lemos hoje, está aqui em nossa tela e eu gostaria que vocês fizessem a leitura novamente comigo. Senhores clientes, a partir do dia 23/2, não atenderemos mais nesta unidade. Favor dirigir-se ao seguinte endereço: Rua Maria da Glória, 299. Atenciosamente, a direção. Vocês se lembram que gênero textual é esse? A mensagem 4 traz o gênero aviso. Muito bem. Vamos ver, então, algumas características desse texto de comunicação. O aviso traz uma informação mais geral, breve e objetiva. Geralmente, destina-se a um grupo de pessoas, estudantes, clientes, famílias, usuários, e é assinado por um órgão responsável, tendo um tom impessoal. Impessoal significa que não é para alguém próximo, é para um grupo de pessoas, é para várias pessoas, que de repente não há proximidade, não há um convívio próximo. Por exemplo, esse aviso, senhores clientes. Quando nós lemos aqui clientes, nos parece que esse aviso é de algum estabelecimento comercial. Então, é impessoal, porque a pessoa que escreveu, a direção desse estabelecimento comercial, não tem um vínculo próximo, um relacionamento próximo com todas essas pessoas que irão ler este aviso. Então, onde nós encontramos esse tipo de texto de comunicação? Nós já até conversamos um pouquinho. Em clínicas médicas, clínicas de dentistas, estabelecimentos comerciais, de repente, até mesmo em escolas. De repente, as aulas foram suspensas por algum motivo. Então, é colocado um aviso ali no portão ou na porta principal ali da escola, para que no momento em que as pessoas chegarem até ali, elas possam saber por que não haverá aula, o que aconteceu, não é mesmo? Então, você pode registrar aí as características mais importantes de cada gênero textual, pode fazer a leitura novamente, você pode observar aí se você já encontrou alguns desses textos de comunicação, se você já recebeu, se de repente alguém aí de sua casa já recebeu algum e-mail para que você possa estar observando. Você pode tentar se lembrar se já viu algum aviso em um estabelecimento comercial, em algum lugar que você já foi, para estar observando melhor cada um destes textos de comunicação. E se você não terminou aqui de registrar as características mais importantes de cada gênero, basta você pausar a nossa videoaula. Agora, se você já fez isso, a nossa aula de hoje chegou ao fim e eu quero desejar para vocês um ótimo dia, um bom descanso e também lembrá-los de que amanhã eu estarei aqui esperando por vocês. Até lá, queridos. Tchau, tchau.